que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bom, de novo, boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. E essa frase inicial muitos palestrantes usam, né, nas casas espíritas. Por isso que eu gosto de completar, só para dar uma diferenciada. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente também nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e, sobretudo, nas nossas atitudes. Porque senão nunca nós vamos colocar em prática, né, o grande ensinamento do Mestre, que é o amor ao próximo. Pois bem, hoje eu trouxe uma proposta de estudo bem interessante e eu estou muito feliz de mais uma vez estar nessa casa. A última vez que eu vim foi no início do ano, em fevereiro. Então, estar aqui já é um prazer por si só e ter a oportunidade de desenvolver um estudo para que a gente reflita juntos é também um prazer muito grande. E a proposta dessa noite é nós falarmos um pouco sobre o tema Nossa saudade não precisa ser triste. E quando eu decidi, né, elaborar esse estudo, em nenhum momento me passou pela cabeça menosprezar o sofrimento de ninguém, minimizar o sofrimento de ninguém. Gente, só um minutinho. Para ficar com a colinha na mão, que fica mais fácil. Então, eu não tive a intenção, né, de minimizar o sofrimento de ninguém. A intenção real é de criar um alerta de que a gente tenha o cuidado de não cairmos num inconformismo, numa revolta, que em nada vai mudar os fatos, né? Para quem teve a experiência de perder um ente querido, não vai ser a revolta, não vai ser a tristeza, não vai ser o choro compulsivo que vai fazer com que esse nosso ente querido retorne para perto de nós. E por incrível que pareça, sim, é possível ter uma saudade que não seja triste. E quando eu tive a ideia de falar um pouquinho sobre isso, foi baseado numa experiência pessoal. Eu passei por uma experiência que teve um bom resultado e eu achei que seria válido, né, dividir isso com outras pessoas, sinalizar que é possível nós passarmos por este momento doloroso sem revoltas. E eu vou dividir com vocês um pouquinho de como foi que aconteceu para que eu chegasse a esta conclusão. Só quero abrir um parênteses e dizer que foi fácil, entre aspas, né? Mas o que me deu base para chegar a esta conclusão foi certamente o estudo que esta doutrina querida, a doutrina dos espíritos, trouxe para a minha vida, né? Todos os ensinamentos adquiridos ao longo dos anos me facilitaram muito. E é por isso que eu estou aqui hoje, para levantar a bandeira de abraçarmos essa doutrina, de estudarmos essa doutrina, porque ela realmente nos dá sustentação não só para momentos como esse, como para muitos outros. Então, a minha história é mais ou menos assim. Todos nós precisamos de uma mãe biológica, certo? Não dá para nascer sem ter uma mãe. Ok. Lá na espiritualidade, antes de reencarnar, certamente ali naquela fase do planejamento de como seria a minha próxima encarnação, fico eu, né, viajando nos meus pensamentos, acreditando que deve ter tido ali uma discussão, daquelas discussões muito boas que tem entre os espíritos que têm boas intenções, entre dois seres que me amam muito. E naquela indecisão de quem será a mãe da Gleice na próxima encarnação, eu fico imaginando que uma dessas entidades, um desses espíritos falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, para não ter confusão, eu me proponho ir na frente. Eu vou na frente, preparo o terreno, recebo como filho aquele que será o marido da Gleice, e depois você vai e recebe ela como sua filha. E lá na frente, alguns anos depois, todos nós nos reencontraremos e seremos uma grande família. E deve ter sido assim mesmo, porque tudo acertado
voltamos, né, em família para o mundo material. Eu casei muito jovem, embora também seja ainda, né, gente? Mas eu casei mais jovem ainda. E quando eu casei, eu efetivamente ganhei uma mãe e não uma sogra. Eu reencontrei aquela que lá atrás queria certamente ser a minha mãe nessa encarnação e não teve a oportunidade ou cedeu a oportunidade. E eu, muito abençoada, me considero com duas mães amorosas, dois espíritos que me amam com toda a intensidade do seu coração. Só que uma dessas mães, recentemente, voltou para o plano espiritual. Aquela, né, mãe do meu marido. E foi uma separação bem dolorosa, doeu de verdade. E eu achei que não ia doer tanto, porque há tantos anos eu na doutrina, há tantos anos eu estudando, né, a doutrina dos espíritos que nos fala que a vida continua, achei que eu estava imune a essa dor. Mas tem um autor que agora eu não lembro o nome, que diz assim: a dor é para todos, mas o sofrimento é para quem quer. E naquela dor da separação, e naquela dor de me separar de alguém que me amou tanto, que me ensinou tanto, que me acolheu em seus braços como uma filha do coração, né? Foram 18 anos de convivência com ela, e foram 18 anos de muito aprendizado, de muita felicidade. E quando ela voltou, embora doesse, e doeu de verdade esta separação, eu decidi que eu não queria sofrer. Se o sofrimento é para quem quer, eu não queria sofrer. E sabe o que foi que me ajudou a não sofrer? A doutrina dos espíritos. E eu vou, nessa noite, tentar dividir com vocês quais foram as técnicas que eu busquei adotar diante deste sofrimento. Eu vou mostrar o quanto os conceitos da doutrina espírita podem sim nos fortalecer neste momento. Mas antes de nós adentrarmos a estes detalhes, eu vou dizer para vocês que eu fiz uma pesquisazinha rápida sobre o significado da palavra saudade. Pensei, bom, eu vou falar sobre saudade, eu vou, no mínimo, buscar algumas informações básicas para dividir. Pois bem, nessa pesquisa, eu encontrei algumas definições lá, como, por exemplo, podemos dizer que a saudade é um sentimento, né, causado pela distância ou pela ausência de algo ou alguém que nos é caro ao coração. Eu encontrei também que a palavra saudade só existe na língua portuguesa e ela não tem tradução literal em muitas línguas estrangeiras. Ela tem a sua etimologia vinda da palavra solidão. Isso porque elas realmente têm uma relação, né? Saudade, solidão. É uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor e nas músicas românticas da língua portuguesa. Saudade, segundo essas pesquisas que eu realizei, surgiu ali no período do descobrimento do Brasil, quando os portugueses vieram, né, para cá e sentiam uma melancolia, uma solidão por estarem longe de sua terra, de suas famílias. E então eles deram, né, origem à palavra saudade. Uma outra coisa que eu encontrei que eu achei bem interessante é que existe um termo que é saudoso, mas, coincidentemente, a gente usa esse termo quase sempre numa determinada situação, quando nós estamos falando de alguém que já desencarnou. Não é verdade? Normalmente a gente fala assim, o saudoso fulano de tal fazia isso ou fazia aquilo, falava isso ou falava aquilo. Então o termo saudoso vem da palavra saudade e é utilizado quase sempre se referindo a alguém que já voltou para a espiritualidade. Mas não só disso nós sentimos saudades, não é verdade? Não só de alguém que partiu. Nós sentimos saudade. Vamos pensar que a gente sente saudade de uma série de coisas. Nós podemos sentir saudade de um amigo que viajou para uma terra distante e que vai ficar uma longa temporada separado da gente. Nós podemos sentir saudade, por exemplo,
de coisas da nossa infância. Eu sinto saudade da casa onde eu vivi quando eu era criança. Eu sinto saudade do cheiro do café que a minha avó preparava todas as manhãs. Eu sinto saudade da infância dos meus filhos, quando eles ainda estavam sob os meus cuidados, sob as minhas orientações. Ou eu posso sentir saudade dos meus pais, ou porque estão numa outra cidade, ou porque já desencarnaram. Enfim, inúmeras são as causas das nossas saudades. Entretanto, tem uma coisa que é comum a todas elas. Nós só sentimos saudade de algo que foi bom, de algo, né, que nos alegrou. Eu nunca ouvi, mas vai que alguém aqui neste salão já tenha ouvido. Alguém já ouviu falar assim: morro de saudade das surras que eu levava quando eu era criança. Oi? Como? Morro de saudade do acidente que eu tive aos 12 anos de idade e fraturei a perna. Oi? Como? Normalmente nós sentimos saudade de coisas boas, de coisas que nos fazem até desejar voltar a viver aquele momento de novo. Um outro termo que as pessoas usam muito em relação à saudade é: tô louca para matar a saudade. Matar a saudade não é nenhum ato violento, é simplesmente a gente estar perto novamente daquilo que nos deixou um vazio no coração. Então, estar perto de alguém, então nós vamos dar aquele abraço gostoso para matar a saudade. Hoje eu, Gleice, estou matando a saudade dos trabalhadores de Jesus, porque estou novamente aqui. Então, matar a saudade é só estarmos em contato de novo com aquele local, com aquela pessoa, com aquele objeto que estava nos fazendo muita falta. Pois bem, mas, depois de todas essas pontuações em relação à saudade, vamos efetivamente voltar ao tema da noite, que é: nossa saudade não precisa ser triste, mas pensando sim nos nossos entes queridos que já nos antecederam à espiritualidade. Vamos pensar o seguinte, que perder alguém é sempre muito, muito difícil, né? É sempre uma dor termos que nos separar de alguém que amamos. E existem diversas situações nessa separação. Muitas vezes a gente até prevê que aquilo pode vir a acontecer quando a pessoa já está num período de enfermidade. Às vezes essa notícia chega de surpresa, né? A gente realmente não estava esperando, porque pode ter sido um acidente, pode ter sido uma doença muito rápida, que nem estávamos sabendo que ela teve, né? Às vezes a gente recebe notícias de pessoas que passaram mal, foram para o hospital e não resistiram. A gente nem sabia que a pessoa estava com algum problema, às vezes nem ela mesma sabia, né? E são inúmeras as situações. Pois bem, para algumas pessoas, essa dor pode ser aguda demais. Perder alguém pode ser uma dor assim considerada talvez como a pior do mundo, principalmente para as mães, né? E essa perda, esse sofrimento pode deixar marcas muito pesadas no emocional daquele que fica. Pois bem, vamos pensar que em qualquer situação de perder alguém, será bastante difícil. Seja para um pai que tenha que sepultar o seu filho, seja para uma esposa que pensa, né, que diante daquela separação, então ela já não vai mais poder contar com a mão firme, vigorosa do marido ao lado, seja por um irmão que vai perder o convívio com a irmã. Pois bem, nessas horas, nem sempre a gente consegue ter um porquê, encontrar um porquê, entender o que está acontecendo, por que nós estamos passando por aquela dor naquele momento. E nessas horas, quando nós não conseguimos encontrar um porquê, nós temos que nos apegar na nossa fé, na fé de que temos um Deus de amor e de bondade, que é Pai de todos nós, e que não permitiria que isso acontecesse se não tivesse um aprendizado aí por trás.
Então, diante, né, da falta de respostas, vamos, em primeiro lugar, entregar nas mãos de Deus os próximos passos. Vamos ter fé, nos apegar na fé de que Ele é um Pai de amor e de bondades infinitas. Mas, além de termos fé, nós temos também o consolo de uma doutrina conhecida como Espiritismo. Uma doutrina que vem falar para a gente sobre a continuidade da vida depois da morte do corpo físico. Uma doutrina consoladora, que além de nos mostrar que a vida continua, que ainda existe a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida, material e espiritual. É essa doutrina que vem nos consolar e vem nos dar a certeza, né, de que na vida, né, a única certeza que nós temos é a morte, mas que nós, apesar de não pensarmos muito nela, deveríamos começar a nos preocupar, nos preparar para darmos mais valor à vida espiritual. Pois bem, diante dessa dor, diante deste sofrimento que costuma atacar a todos nós, porque nós não nos preparamos para a morte, vamos pensar que muitos ficam sem ter direção. Não sabe para onde ir, não sabe a quem recorrer e ficam em busca de respostas. E aí vem a pergunta: onde buscar as respostas? E aí, muitos acabam vendo na casa espírita uma tábua de salvação. Poxa, então vamos à casa espírita. A casa espírita, né, a doutrina espírita fala que além da vida continuar, ainda existe a possibilidade da comunicação. Então vamos partir para lá. Vamos tentar encontrar um consolo, uma resposta na casa espírita. E aí muitas vezes essas pessoas chegam à casa espírita tão sofridas, tão necessitadas de um consolo, de uma resposta, que nem mesmo se dão a oportunidade de sentar, de ouvir, de passar por um atendimento fraterno, para ter um mínimo de orientação. E acham que já a primeira vez que vão entrar à casa espírita, vão ter a oportunidade, né, de ter uma comunicação, de ter uma resposta. Diante da imortalidade da alma, que é o que a doutrina espírita nos ensina, somente existe uma certeza, né? A morte é a destruição só do corpo físico. Por isso mesmo, até para responder isso, no Livro dos Espíritos, na questão 153, a pergunta foi assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta dos Espíritos foi: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Pois bem, então se a alma retorna à vida eterna e a vida eterna precede a vida material, vamos pensar que a vida eterna é a nossa verdadeira pátria. Quem está voltando para lá é como se estivesse voltando para casa. Somos nós que estamos fora do contexto. Somos nós que ficamos isolados num período de trabalho, de aprendizado, que é o planeta para nós. Então, um importante consolo que a doutrina nos traz é que, mesmo aqueles que voltaram para casa antes de nós, podem manter uma comunicação com a gente. E essa possibilidade, né, termos acesso a essa informação, acaba despertando em nós uma ansiedade. E aí a gente chega na casa espírita e não consegue, muitas vezes, compreender que essa comunicação não vem de forma imediata. Mas o estudo da doutrina espírita, além de nos falar da possibilidade dessa comunicação,
nos esclarece também que nem sempre essa comunicação é possível nos primeiros momentos, porque ela está vinculada a uma necessidade e a uma utilidade. De repente, responder à nossa angústia deste momento pode não ser muito útil ao nosso ente que voltou para a espiritualidade. De repente, ele voltou e ele ainda não passou por o período de readaptação à espiritualidade. E qualquer comunicação dele conosco neste momento pode não lhe fazer muito bem. Se ele tiver contato com a gente num momento, por exemplo, de choro convulsivo da nossa parte, isso pode desequilibrá-lo e a adaptação dele lá ser dificultada. Então, nem sempre o nosso desejo é garantia de que nós iremos conseguir uma comunicação mediúnica. E tudo isso a doutrina espírita nos esclarece através dos seus estudos. Quando nós estudamos essa doutrina com seriedade, como ela deve ser estudada, nós temos essas informações, não só da possibilidade da comunicação, mas de que essa comunicação nem sempre é possível. Às vezes podem se passar semanas, meses, até anos, sem que a gente consiga uma comunicação. É claro que, havendo a possibilidade, sendo bom para ambos os lados, existe toda uma equipe espiritual que vai cuidar, sim, para que a comunicação chegue. E nós temos inúmeros exemplos de comunicações mediúnicas, como, por exemplo, os trabalhos que o Chico realizava, né? Quantas mães, quantas famílias foram consoladas pelas comunicações. Mas o estudo da doutrina também nos ensina que não necessariamente nós precisamos nos comunicar com os nossos entes somente através de comunicações mediúnicas, né? O estudo nos diz que os espíritos se comunicam por pensamento. Então, já muda um pouquinho. Se eu posso me comunicar com o meu ente que me antecedeu através do meu pensamento, essa comunicação está mais fácil. Essa comunicação está mais rápida. Então, deixe eu me inteirar exatamente disso. Deixe eu entender o que é isso. É exatamente com essa simplicidade. Nós podemos conversar com eles como se nós estivéssemos falando com eles por um telefone. Nós podemos dar notícias, nós podemos desejar que ele fique bem, porque o que morreu foi o corpo físico. Os sentimentos que nos ligam perduram. Então, o fato dele ter retornado à espiritualidade, ter deixado de conviver com a gente fisicamente, não rompe, não diminui, não quebra os laços de amor, de carinho, de afeto que nos ligam a ele. Então, se ele nos amava, ele permanece a nos amar. Se nós o amamos, permanecemos amando. Então, vamos nos desapegar, neste momento, desta aflição de desejar uma comunicação por escrito, por exemplo, e vamos lembrar que nós podemos conversar com eles por pensamento. Pois bem, e como pensar neles? Buscar pensar sempre de forma positiva. Buscar pensar que talvez para eles seja mais difícil essa separação do que para nós. Porque vamos pensar no seguinte, ele desencarnou, ele voltou sozinho para a espiritualidade. Chegando lá, ele passa por uma fase de adaptação. Alguns são socorridos, são levados para alguma enfermaria, alguns vão receber visita de outros entes que já o antecederam, uns vão até permanecer em tratamento, mas com aquelas pessoas que ele convivia diariamente, ele também teve, né, a separação. Só que nós continuamos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, com a nossa vizinhança. A nossa rotina mudou bem menos do que a dele. Então, pelo menos aparentemente, a dificuldade é maior
para ele do que para nós. E mesmo com essa informação, a gente ainda vai dificultar a vida dele, pensando com choro, pensando com revolta, pensando com indignação do porquê que isso foi acontecer? De verdade, é esse o nosso amor por ele? Olha só o que foi perguntado para os espíritos na questão 936 do Livro dos Espíritos. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como é que o nosso ente querido, que está lá do outro lado, recebe essa nossa dor inconformada? A resposta foi: o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com ele. Então nós acabamos causando angústia neles, porque eles sentem a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. O nosso pensamento de forma positiva seria muito melhor acolhido naquele coração que tem uma série de coisas novas a deslumbrar naquele momento. Então, se nós tivermos pensamento de, olha, vou sentir a sua falta, já estou com saudades, mas desejo do fundo do meu coração que você tenha uma boa adaptação, que você aproveite todas as oportunidades novas aí de aprendizado, de trabalho. Vai tranquilo, se dedica às suas novas descobertas, porque aqui nós vamos ficar bem. É verdade que de vez em quando eu vou dar uma choradinha de tristeza, mas ela não vai durar. Não se preocupe, eu ainda vou permanecer aqui firme e forte, com os compromissos que eu tenho. Se a gente tivesse esse tipo de conversa por pensamento, nós causaríamos menos angústias no nosso ente querido que partiu. Então, na verdade, eles só mudaram de lado, mas eles continuam recebendo o nosso carinho, eles continuam recebendo as nossas vibrações de amor. Então, façamos isso. Façamos uma escolha de ajudá-lo nesta nova etapa. Vamos pensar que a nossa saudade não precisa ser triste. Vamos emitir pensamentos felizes e alegres. Vamos lembrar dos momentos que nós convivemos com ele, das alegrias, das descobertas, das risadas. Vamos lembrar que nós recebemos a oportunidade de conviver com aquela pessoa por tantos anos, de criar laços de amor, de afeto. Vamos pensar nesses momentos, nos bons momentos. Tá certo que a gente sabe que essa dor que nos atinge não é uma chave de liga e desliga, que a gente escuta uma palestra como essa e fala, não, a partir de hoje eu não vou mais ficar triste, vou lá e desligo o botãozinho da tristeza. Nós sabemos que não é assim. Sabemos que nos primeiros momentos podem ser muito difíceis, nas primeiras semanas podem ser muito complicadas, mas vamos insistir em não permanecer triste, em não mandar vibrações negativas assim. Vamos pensar que nós temos a possibilidade de plasmar alguns mimos para eles. Quando eu falo de plasmar alguns mimos, vamos ver se alguém aqui se identifica com o livro. Existe um livro muito conhecido na doutrina espírita que chama-se Violetas na Janela. Eu li esse livro tem muitos anos, no mínimo uns 20 anos. E é um livro um tanto polêmico, porque uns gostam e outros detestam. Os que detestam, detestam porque acham ele muito fantasioso. Ai, como assim? Lá tem ônibus, lá tem biblioteca. Muito estranho. Parece que lá tem umas coisas que imitam a Terra.
E depois, estudando a doutrina, a gente descobre que é o inverso. Mas não é isso que eu quero falar essa noite. O que eu quero falar do livro é o seguinte. A personagem principal chama-se Patrícia. E ela, de uma família espírita, desencarna. E a mãe, óbvio, sente muita saudade da filha. Mas não entra em desespero, não entra naquela tristeza inconformada. E ela, querendo ajudar a filha nesta nova fase, querendo, né, proporcionar um momento de adaptação mais sereno, ela resolve presentear a filha com violetas, através do pensamento. Então, ela plasma com o pensamento vasinhos de violeta e oferece para a filha. Por isso o título do livro, Violetas na Janela. E é uma ótima dica, é uma ótima ideia para nós seguirmos o exemplo. Coisa boa tem que ser imitada mesmo. Eu falo porque quando eu li o livro há 20 anos atrás, coincidiu com o desencarne do meu pai. E eu era muito ligada ao meu pai. E eu não queria atrapalhar essa fase de adaptação dele. Então, a história do livro estava fresca na minha memória. Eu falei, opa, vou fazer isso. Ah, mas meu pai não gosta de violetas na janela. Então, eu vou pensar no que ele gosta. E eu lembrei que o meu pai amava tomar vitamina de frutas. Todos os dias, 5 horas da tarde, ele ia para a cozinha e preparava uma vitamina de fruta. Cada dia ele escolhia uma fruta diferente. E eu pensei, vou oferecer vitamina de frutas. E assim eu fiz. Por muitos anos, todos os dias, eu oferecia uma vitamina de frutas para o meu pai. E todos nós, né, gostamos de alguma coisa. O nosso ente, que voltou para a espiritualidade, também gostava de alguma coisa. Vamos identificar o que ele gostava, vamos oferecer isso a ele. Seja um bombom, seja um livro, seja um cachorrinho de pelúcia. Vamos plasmar e oferecer. E quando nós oferecermos, façamos isso com uma dedicatória. Oi, olha só, hoje eu trouxe um bombom para você. Só para representar o quanto eu te amo, o quanto você é especial, o quanto eu estou sentindo saudade. E ele vai receber. E ele vai ouvir. E ele vai sentir. E ele não vai se sentir sozinho. Ele não vai se sentir abandonado. Por que nós temos que abandonar aquele que voltou para a espiritualidade? A gente não tem que esquecer. A gente não tem que riscar das nossas vidas. A gente não tem que sair tirando os retratos para não ter lembrança. Por que fazer isso? Eles continuam a serem os nossos afetos. Nós só vamos precisar aprender a encontrar outras formas de nos relacionarmos com eles. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é de que a vida segue. Portanto, nós precisamos arrumar uma forma de superar o vazio que toma conta dos nossos corações. Às vezes, nós perdemos alguém que não morava na nossa casa. E é difícil, né, se adaptar sem essa pessoa. Mas quando a pessoa morava com a gente, é ainda mais difícil. Porque muitas vezes a nossa rotina era entrelaçada à rotina dessa pessoa. Era o almoço que a gente tinha que pensar para todo mundo, eram os horários da família, que uma hora a gente tinha que dedicar alguma atenção a essa pessoa. E quando a pessoa vai embora, a gente fica meio sem chão, meio sem saber o que fazer, com um vazio enorme no peito. Mas a gente precisa aprender a preencher esse vazio. Então vamos pensar que quantas vezes nós vamos colocando lá no baúzinho das nossas intenções alguns projetos que nunca vão para frente. Porque a gente fala que não tem tempo, porque realmente não é o momento ainda, deixa mais para frente. Vamos desenterrar esses projetos nessa hora de vazio. Vamos pensar em dedicar algumas horas ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Vamos pensar em dedicar algumas horas a uma evangelização infantil, a um trabalho social, a visitar um asilo ou um orfanato. Vamos pensar que a vida continua. Vamos pensar que o nosso ente voltou para a espiritualidade, mas nós ainda estamos aqui. E ele vai ficar muito feliz e muito orgulhoso se nós não pararmos com as nossas vidas.
ele vai ficar muito feliz e orgulhoso se nós dermos continuidade aos projetos que ele tinha conhecimento. Que fosse uma faculdade, um curso, que fosse um trabalho social, qualquer coisa que nós façamos que seja útil ao próximo, vai deixar o nosso ente feliz, vai deixar o nosso ente orgulhoso de nós. Eu, por exemplo, nessa separação que eu tive com a minha mãe espiritual, eu já fazia palestras antes do desencarne dela, mas depois eu passei a fazer com mais comprometimento. Não que eu não fosse comprometida antes, mas ela gostava tanto das minhas palestras, ela ajudava tanto a escolher historinhas, porque eu gosto de contar histórias nas palestras. Aí ela lia uma historinha e ligava para mim, Gleice, estou com uma história ótima. Como ela não era antenada de mandar por e-mail ou por WhatsApp, o WhatsApp já nas últimas semanas dela. Mas antes disso, ela dava um jeito, imprimia, tirava a cópia e me entregava porque ela sabia que eu ia utilizar. Hoje, eu dedico cada estudo meu a ela. Cada vez que eu sento na frente do computador para preparar um estudo, eu penso, em homenagem à senhora, tá bom? Fica comigo, se puder, me ajuda, me inspira, me intui. E é assim que a gente tem que fazer. Buscar dar orgulho para eles, fazer com que eles se sintam felizes, tranquilos, porque nós estamos seguindo as nossas vidas com a confiança do reencontro. Vamos ver o que mais que eu guardei aqui. Então, o ponto é exatamente nós não cairmos no inconformismo, naquele choro compulsivo de revolta, de angústia, causando a eles preocupação com a gente. E aí eu enumerei alguns pontos, na verdade, 6 sugestões para quem vive este momento de dor. Vamos lá. Primeiro ponto, primeira sugestão é que a dor da perda irá abrandar-se com o tempo. Mas, se isso não ocorrer, é preciso procurar ajuda. O natural é que o tempo cure essa ferida. O natural é que, com o passar do tempo, a gente se recupere e fique bem. Mas nós precisamos estar atentos, porque isso pode não acontecer. E se não acontecer, nós estamos com um problema e precisamos pedir ajuda. Precisamos ficar atentos, porque a ajuda pode vir em relação ao nosso estado físico e ao nosso estado espiritual. Existem algumas pessoas que desenvolvem algumas doenças graves, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre essas doenças. Eu encontrei, por exemplo, que existe uma doença, além da depressão, que já todo mundo conhece, sabe que a depressão ela tem grande facilidade de ocorrer numa situação como essa, mas existe uma doença chamada síndrome do coração partido. É uma doença cardíaca. A pessoa pode vir a desenvolver um problema no coração todas as vezes que ela sofre uma emoção negativa muito forte. E a perda de um ente querido está entre as causas que normalmente levam a pessoa a desenvolver esse problema cardíaco. Claro que outras situações também podem provocar, como de repente uma separação conjugal, um desemprego. A pessoa pode ficar tão abalada, né, por não conseguir administrar uma queda financeira, que podem também ter esse tipo de doença. Uma depressão ela tem que ser tratada, né, por um médico. É uma doença, mas ela também tem que ser tratada através de um tratamento espiritual. Então estejamos atentos, porque a dor ela é para todos, mas uma dor excessiva e prolongada demais precisa de ajuda. Ponto 2, sugestão 2, né? A dor física que o nosso ente sentiu na hora do desencarne, ele não sente mais. Então vamos parar de ficar lamentando quando, por exemplo, o nosso ente morreu afogado. Ai, que angústia que ele deve ter sentido, aquela dor no peito, aquela falta de ar, que agonia que deve ter. Oi,
já passou, já foi. Ele não está mais sentindo aquilo. Ele já está na fase de descobrir o plano espiritual de novo. Somos nós que o amamos tanto que vamos ficar revivendo aquela dor, causando a ele a angústia. Às vezes é uma doença prolongada e a gente fica nesse sofrimento. Nossa, ele sofreu demais, aquela doença maltratou muito. Ui, já passou, o corpo físico já está debaixo da terra. Vamos deixar ele livre para viver as novas descobertas. Ponto 3, sugestão 3. Vamos ficar atento, porque há outras pessoas que precisam da nossa atenção e do nosso amor. O nosso ente querido se foi, mas ainda ficaram outros, às vezes outros filhos, né? Outros entes queridos estão ao nosso redor. Não vamos nos esquecer disso. Vamos cobri-los de atenção, de carinho, de amor também. Não vamos nos enterrar junto daquele que se foi. Não, sorriso. Vamos distribuir o nosso carinho e o nosso amor. Quarta. Não vamos nos culpar quando a tristeza cessar e a alegria voltar. Algumas pessoas querem manter o luto longo, como se isso fosse demonstrar que realmente o amor era grande demais. Não é isso que mede o nosso amor. Passou aquela fase inicial da tristeza, então vamos sorrir, vamos ser alegres, vamos festejar, confraternizar com os nossos amigos, vamos realizar os nossos trabalhos, vamos seguir, porque a vida segue, né? Tanto que a quinta sugestão é: a vida continua, para nós e para eles. Né? Eles vão dar sequência do lado de lá e nós vamos dar sequência do lado de cá. As contas continuarão lá em cima da mesinha para pagar. Né? O nosso trabalho vai continuar nos esperando. Os nossos compromissos de estudo também. Ainda teremos a casa para limpar e organizar, os filhos para beijar e abraçar. Então, a vida continua. E a última sugestão, e talvez a mais gostosa de falar, é: haverá um reencontro. Vamos acreditar nisso. A morte não é um adeus. Adeus, nunca mais. Não, a morte é um até logo. E que esse até logo seja sempre com muito carinho, com muito amor. Está nas nossas mãos confiarmos nisso. Então a nossa saudade não precisa ser triste. Nós podemos sim vivenciar essa saudade como ela deve ser. Gostosa. Uma saudade saudável. Emitindo bons pensamentos, presenteando com alguns mimos quando nós acharmos pertinente, dando notícias: olha, tá tudo bem por aqui, viu? Fica tranquilo, nada de se preocupar com a gente. Nós estamos dando conta do recado. Conversas como essa farão bem para nós e farão bem para eles. Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos pensar que são inúmeros os espíritos que estão lá do lado de lá, esperando a oportunidade de uma reencarnação, esperando a oportunidade de vir colocar em prática os seus planos. E nós estamos aqui, no meio da nossa oportunidade. Não vamos jogar a nossa oportunidade fora. Vamos dar continuidade às nossas atividades, aos nossos compromissos, à vida que certamente nós imploramos quando estávamos lá na espiritualidade, querendo essa oportunidade. Não vamos deixar passar a oportunidade de vivermos a vida com gratidão e com alegria. Pois bem, como eu disse, eu gosto muito de contar histórias. Acho que elas facilitam bastante a nossa contextualização. E eu vou contar uma historinha que é para chamar a nossa atenção assim de que é possível nós vivermos no dia a dia, na nossa rotina, lembrando que somos espíritos imortais. Lembrando que a vida verdadeira é a vida eterna, a vida do espírito. Pois bem, essa história
Aconteceu na primavera de 1995. Ela fala sobre Rick. Rick era um menino de 13 anos. E ele tinha acabado de ganhar as Olimpíadas da cidade. Ele estava sendo a sensação do momento. Todos na cidade queriam conhecer o medalhista de ouro das Olimpíadas. E ele estava fazendo algumas palestras, falando um pouquinho, tentando motivar os outros jovens da cidade a também se interessarem pelos esportes e buscarem, né, se dedicar a uma vida mais saudável. E ele começou a fazer essas pequenas palestras, não só na escola em que ele estudava, como nas outras escolas da cidade. Até que ele chegou a uma escola onde, após a palestra, o diretor da escola falou para ele assim: poxa, Rick, nós estamos muito agradecidos de você ter vindo dar esse apoio aos nossos jovens, para que eles se empolguem um pouco mais com a vida esportiva. Mas justamente hoje, um jovem muito especial não pôde vir. Mas ele manifestou a semana inteira uma vontade enorme de te conhecer. Ele tem muita vontade de falar com você. Então eu pensei, você aceitaria ir comigo até a casa dele? Henrique aceitou. E eles foram à casa deste aluno que não pôde ir à escola. Gente, só um minutinho. Vou colocar o óculos que ajuda. Só para eu seguir o roteiro. E eles foram juntos. E a casa deste jovem ficava bem distante, ficava alguns quilômetros da escola. E no caminho, o Rick conseguiu, conversando com o diretor, saber algumas coisas sobre o jovem. O jovem se chamava Matheus e tinha 13 anos, assim como o Rick. Ele tinha nascido com uma doença chamada distrofia muscular. Era uma doença que não lhe permitia ter os movimentos comuns que os outros jovens tinham. E quando ele nasceu, assim que os pais e os médicos identificaram, né, logo nos primeiros anos de vida, os médicos deram um diagnóstico. Matheus não sobreviveria até os 5 anos de idade. Aquilo chocou os pais, mas mesmo assim eles não desistiram, fizeram o que estava ao alcance deles. E Matheus completou os seus 5 anos. Naquele momento, os médicos disseram: realmente foi surpreendente, mas ele não passa dos 10 anos. Mas os pais, tendo passado o primeiro desafio, insistiram que teriam fé. E Matheus passou. Ele já estava com 13 anos. E quando o Rick chegou à sua casa, ele começou a contar para o Rick, né, algumas das dificuldades que ele teve que enfrentar durante os longos anos de batalha com a doença. Ele disse para Rick que ele era um lutador, que ele não desistia nunca, que ele sabia tudo sobre superar obstáculos, né, e correr atrás dos seus sonhos. E eles ficaram ali, conversando por 1 hora. E, para surpresa de Rick, em nenhum momento Matheus reclamou de qualquer coisa. Em nenhum momento Matheus contou para o Rick que os seus coleguinhas de sala riam dele ou excluíam ele de qualquer atividade, mesmo aquelas que não exigiam os movimentos físicos. Não. Ele preferiu realmente falar para Matheus que o grande sonho da sua vida era um dia poder ir para as Olimpíadas. Ele contou para Rick que o grande sonho dele mesmo era ganhar uma medalha de ouro arremessando peso, como o Rick tinha feito. E Rick saiu dali impressionado com este positivismo do Matheus. Mas um pouco antes de sair, ele resolveu ter um gesto que o seu coração pediu. Ele foi até a sua mochila, abriu, pegou a sua medalha de ouro, veio e colocou no pescoço de Matheus e disse para Matheus assim: fique com ela, Matheus. Você a merece muito mais do que eu. Você sabe muito mais do que eu sobre superar obstáculos. E Matheus, todo feliz, olhou para aquela medalha de ouro e disse assim: nossa,
Que legal, Rick. Mas não, eu não posso. Fique com ela. Ela é sua. Você a mereceu. Você batalhou por ela. Não se preocupe. Um dia eu também irei para as Olimpíadas e ganharei a minha medalha. E faço questão de te mostrar. E Rick foi embora. Naquele mesmo ano, logo no verão, um dia Rick na escola viu os pais de Mateus vindo em sua direção. E ele, todo sorrindo, foi até os pais, porque notou sorriso nos olhos, no olhar deles, e disse: como está Mateus? Ele também veio? E os pais serenamente responderam: não, Rick. Mateus realmente não resistiu e faleceu. Mas ele escreveu uma carta para você antes de desencarnar e me pediu que eu a entregasse em mãos. E foi por isso que hoje nós viemos aqui. Eu vou ler a carta de Mateus. A carta dizia assim: caro Rick, minha mãe disse que eu deveria lhe mandar uma carta agradecendo pela foto legal que você me mandou. Eu também queria te contar que os médicos disseram que não vou viver muito tempo. Está ficando difícil respirar e eu me canso com muita facilidade, mas continuo me esforçando para sorrir o quanto posso. Sei que nunca vou ser tão forte como você, e sei também que nunca vamos levantar peso juntos. Um dia eu disse a você que eu iria às Olimpíadas e ganharia uma medalha de ouro. Entretanto, agora sei que nunca vou fazer isso, mas sei que sou um campeão. E Deus também sabe. Ele sabe que eu não desisto nunca. Por isso, quando eu chegar do outro lado, Deus vai me dar uma medalha de ouro. E um dia, quando você chegar lá, eu vou mostrá-la a você, meu amigo. Obrigado por me amar, seu eterno amigo Mateus. Essa é uma historinha, só para finalizar e para mostrar para a gente de que quando nós temos a certeza da imortalidade da alma, qualquer dor, qualquer sofrimento pode ser administrado. Então vamos abraçar essa doutrina que nos ensina a olhar a vida dessa forma, né? Com um olhar espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Muita luz a todos nós.